mundo sabe, tudo que você precisa, Araújo tem. Aquele produto manipulado? Tem. Algum medicamento difícil de encontrar? Tem. Vacinas? Tem de vários tipos. E ração pro pet? Ração? Tem também. Tem tudo pro vovô, pra mamãe, pro bebê e pra quem ama novidade. E se você tem pressa, ali no site e no app da Araújo tem clique e retire. E também entrega em todo o Brasil. Precisou? A Araújo tem tudo e um pouco mais. Agora nós vamos ter, então, a nossa deputada federal Grace Elias, vice-líder do governo Bolsonaro, mulher, mãe da Vitória, e que está aqui conosco para falar um pouco sobre a caminhada dela e o que ela espera daqui para frente como mulher parlamentar, representante popular. E a Luísa Barreto, que hoje é presidente da Emater, foi candidata a prefeita de Belo Horizonte, tem uma trajetória rica como mulher, posicionada, e certamente vai contribuir muito conosco. Vamos focar um pouco sobre essa passagem dela como candidata a prefeita de Belo Horizonte e sobre os próximos capítulos. Minha cara Grace, eu queria que você fizesse essa abertura aí, falando um pouco sobre o seu entendimento da realidade da mulher neste período que a gente vive, como é que você enxerga as transformações que a gente já teve, como é que você enxerga o futuro. Nós temos aí 10 anos pela frente que a gente pontuou o nosso evento, 2021, que agora, passando por tantas transformações vinculadas à pandemia, consumo, comportamento, e os próximos 10 anos, aí, até 2031. Você, então, hoje, é mulher, esposa, mãe, filha, boa filha que eu sei que é, e agora, desde 2018, representante pública, representante popular, deputada federal por Minas Gerais, e atualmente vice-líder do governo Bolsonaro. Eu queria que você fizesse um extrato aí de qual é a forma que você enxerga a mulher agora e como é que você entende que pode contribuir ainda mais para as transformações que a gente precisa ter nesses próximos anos. Bom dia a todas, é uma alegria muito grande poder estar participando com vocês. Quero parabenizar, o Gustavo, Paulo César, toda a equipe por essa iniciativa. Com certeza vocês conseguiram falar um pouquinho sobre a transversalidade do papel da mulher nos dias de hoje e para o futuro, e isso, na verdade, engrandece muito, porque cada uma de nós podemos dar uma contribuição dentro da nossa missão. A Bela falou muito bem que não importa o que os outros pensam da gente, mas importa o que a gente sabe sobre nós mesmas. Então, isso é muito importante. Eu estou no meu primeiro mandato como deputada federal e eu quero aqui, então, abraçar também a Luísa, está dividindo esse painel comigo, foi candidata a prefeita, levantou a bandeira da participação da mulher na política, assim como eu, e eu quero parabenizar aqui pela coragem. Quando eu falo coragem é porque a gente sabe que nós, mulheres, temos uma característica que é muito marcante em nós, que somos corajosas. Nós já tivemos muitas mulheres no passado que levantaram essas bandeiras, da participação da mulher em todos os setores, e aqui a gente pode render homenagem a Chica de Maria Quitéria, a própria Princesa Isabel, a Tarsila do Amaral, Berta Lutz, e que foram mulheres que antes da gente deram uma demonstração que nós podíamos e podemos muito mais. E agora estamos na nossa geração e é a nossa vez de contribuir. Eu quero, como eu sou uma agente política, eu queria fazer uma contextualização aqui para vocês de quando nós, mulheres, tivemos a oportunidade de termos o primeiro direito ao voto. Na Constituição de 1932, Getúlio Vargas garantiu às mulheres o direito de votar, ou seja, somente em 1932 nós tivemos o nosso direito reconhecido. Nessa década de 20 e de 30, as sufragistas fizeram esse papel muito importante e que hoje nos dão o direito de estarmos na Câmara Federal, em muitas prefeituras e câmaras federais e municipais, tendo representatividade das mulheres. Mas elas lutaram muito. E o nosso estado pioneiro, que é importante a gente ressaltar, foi o Rio Grande do Norte, onde nós tivemos, em 1927, o governador do Rio Grande do Norte autorizou uma lei, publicou uma lei
dizendo que as mulheres poderiam sim participar da questão eleitoral no Estado. E um ano depois, que era um ano eleitoral, 1928, a gente teve a primeira prefeita mulher eleita no Rio Grande do Norte. 3 anos antes da Constituição Federal garantir às mulheres de forma expressa esse direito de votar e ser votada. Hoje nós estamos em 2021, ou seja, nós crescemos a participação das mulheres na política nessa última legislatura. Nós passamos de 44 mulheres deputadas federais para 77 mulheres, ou seja, tivemos um grande avanço, né, um avanço considerável por vários fatores, que um deles foi a questão do fundo eleitoral, da garantia dos 30%, de uma política, né, por mulher. Algumas outras são favoráveis, mas uma coisa que a gente não pode discutir é que, com certeza, essas políticas públicas fizeram com que mais mulheres chegassem ao poder e com a oportunidade de ter a nossa voz sendo representada e reconhecida na Câmara Federal. Quando a gente fala da participação da mulher na Câmara Federal e na política, a gente tem que entender que é através do nosso trabalho que nós vamos ter tantas bandeiras importantes, como a questão do enfrentamento à violência à mulher, sendo desenvolvida com políticas públicas lá em Brasília. Né, Gustavo? Eu gostaria de fazer esse pincelado, né, dessas práticas que nós temos tendo, até como uma oportunidade de nós entendermos que será um legado deixado por essas mulheres na Câmara Federal para a nossa sociedade. A gente sabe, e a ONU Mulher, ela tem trabalhado muito nessa questão, em paralelo, né, ao governo e à Câmara Federal, para que a gente possa fazer com que a mulher realmente seja reconhecida e que nós tenhamos mais oportunidade da participação da mulher em todos os espaços de poder. Mulheres empreendedoras, mulheres líderes, mulheres na política. E a ONU, ela publicou uma pesquisa dizendo que a participação da mulher nos espaços, né, do enfrentamento ao Covid tem sido assim de destaque. E aí eu quero fazer um paralelo, porque nós em Brasília temos trabalhado muito nesse enfrentamento ao Covid, e quando a gente fala que nós temos a maioria de mulheres no enfrentamento, e aqui os números eles são assim gritantes, eu quero compartilhar com vocês, nós temos 75% dos profissionais da saúde no mundo são mulheres. No Brasil, 85% das profissionais de enfermagem são mulheres. No tocante aos médicos, 45% são mulheres. Nas cuidadoras de idoso, 85% são desenvolvidas por mulheres. Isso demonstra como as mulheres realmente estão no fronte, estão expostas à questão da contaminação. E quando a gente fala de mulheres, a gente tem que entender que nós estamos, na verdade, nessa participação ativa, direta e indireta. Porque quando a gente tem a participação da mulher nos hospitais, a gente também está tendo a maior participação das mulheres no risco de sermos contaminadas. E nós, em Brasília, então, fizemos vários projetos de leis protegendo os profissionais da saúde, incluindo, então, as mulheres, para que a gente possa dar uma garantia nessa questão da proteção da mulher. Uma das comissões, Gustavo, que eu participo é a Comissão do Enfrentamento à Violência Doméstica. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente não pode esquecer também de falar da questão do feminicídio. E eles estão intrinsecamente ligados à questão da pandemia, porque hoje as pesquisas mostram que o número de violência contra a mulher e o número de feminicídio durante esse 1 ano de pandemia cresceu assustadoramente devido ao convívio diário das famílias, e a gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade, nós não podemos fechar os olhos para isso, e a Câmara Federal, então, trabalhou no ano passado, e no ano de 2020 e no ano de 2019, aprovando vários projetos de leis na defesa da mulher. E aqui é importante, então, a gente falar para vocês algum deles. Por quê? O Brasil é um dos países que tem... Grace, está falhando bastante. O maior índice... Eu estou te ouvindo. Mas deu uma falhada aí que ficou... Se você puder repetir, eu acho que é bom. Tá.
Então, quando eu falei que as mulheres estão no fronte de batalha do coronavírus, eu fiz uma conexão para demonstrar que a nossa comissão de enfrentamento à violência à mulher na Câmara trabalhou muito no ano passado, durante os 12 meses de pandemia, para que nós pudéssemos proteger a mulher. Por quê? Durante o período da pandemia, nós estamos tendo um aumento no número dos casos de feminicídio e também no caso de violência contra a mulher. O Brasil ocupa o 5º país no mundo que tem maior casos de feminicídio. E nós ocupamos também de homicídios da mulher. Ou seja, o feminicídio, não sei se todas que estão me ouvindo sabem, mas quando a mulher ela é morta pelo simples fato de ser mulher. E a gente tem um índice aqui que é muito assustador, que fala que 75% dos casos de mulheres que são mortas pelo feminicídio são mortas por agressores que são parceiros ou familiares, ou seja, são pessoas muito próximas dela e que, infelizmente, ela acaba sendo vítima de um crime tão brutal por uma pessoa que ela nunca imaginaria que poderia cometer esse crime. Os projetos de lei, Gustavo, que nós aprovamos na Câmara, que é importante a gente falar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Eu separei aqui 7 projetos que, na verdade, são de medidas protetivas da mulher, dos filhos, porque quando a gente fala de violência contra a mulher e feminicídio, a gente tem que lembrar que nós temos as vítimas invisíveis, que são os filhos órfãos, que não é apenas o fato da mulher ser morta, mas nós ainda temos uma consequência de os filhos ficarem órfãos e a gente ter que cuidar deles na sociedade. E mais, a maioria dos casos de feminicídio, de homicídio de mulheres, muitas das vezes os filhos presenciaram o crime, tendo em vista que os crimes são cometidos muitas das vezes por parceiros ou familiares. A Câmara, então, aprovou no ano de 2019 um projeto de lei para autorizar, nas hipóteses da Lei Maria da Penha, a aplicação de medidas protetivas de urgência pela autoridade judicial ou policial à mulher em situação de violência doméstica e familiar e aos seus dependentes, e para determinar o registro de medida protetiva de urgência no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. É importante a gente ressaltar que a gente não tinha antes um banco de dados para que nós pudéssemos ter uma listagem desses homens agressores. E isso é muito importante porque, infelizmente, a gente percebe nas pesquisas e nos dados que nos são apresentados que muitas das vezes os homens eles cometem reincidência. Então, um homem que bateu em uma mulher e se separou, provavelmente, se ele se casa novamente, tem um número muito alto de reincidência nesses casos que o homem já teve um caso anterior. Um outro projeto de lei que a Câmara Feminina e a bancada das mulheres também estão deixando como legado é prever a apreensão da arma de fogo sob posse do agressor em casos de violência doméstica. Votamos também um PL 3.882, Gustavo, falando que, para garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica nas instituições de educação básica mais próxima do seu município. Por quê? Porque se a mulher está sofrendo, está sendo ameaçada, ela precisa ter a garantia do seu filho de ir à escola e, ao mesmo tempo, o seu direito de ir e vir. Então, nós demos a oportunidade de garantir a vaga para os filhos dessa mulher que está sofrendo violência doméstica ou familiar na escola mais próxima da sua casa, para proteger tanto a mulher quanto o filho. Nós também votamos um projeto de lei para estabelecer como medida protetiva de urgência à ofendida a frequência do agressor aos centros de educação e reabilitação, que a gente sabe que este agressor ele está doente, então ele precisa participar de centros de reabilitação para ser acompanhado com psicólogos, a reinserção dele na sociedade, protegendo as mulheres. Na questão da saúde da mulher, Gustavo, é muito importante a gente também falar que a Câmara Federal aprovou
a necessidade e como uma obrigatoriedade da gente ter os mamógrafos adaptáveis para as cadeirantes. Parece surreal, mas nós não tínhamos a possibilidade de uma mulher cadeirante ter a oportunidade de fazer uma mamografia na prevenção do câncer de mama. E, no ano de 2018, então, a Câmara Federal tornou uma obrigatoriedade para que todos os aparelhos de mamógrafo eles possam ter uma adaptação para que as cadeirantes possam também ter o seu direito garantido. Votamos uma lei que chama 13.980, para também dar a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, o tratamento no câncer de colo de útero e de mama no âmbito do SUS. Então, todas as mulheres têm o seu direito resguardado para que elas possam fazer o seu tratamento, tanto preventivo, quanto também o tratamento quanto diagnosticado. Lembrando que o câncer de mama, ele está aí dentre um dos cânceres que, se diagnosticado na fase inicial, nós temos chance de cura. Por isso que nós então garantimos a todas as esse tratamento preventivo. Temos também agora na pandemia, que é importante a gente ressaltar, que nós autorizamos o uso da telemedicina. Estamos nós aqui, falando, né, fazendo uma conferência, cada uma na sua cidade, cada uma, né, na sua casa, em algumas trocando experiências, compartilhando conhecimentos e tendo a oportunidade de crescer. A medicina, nós não temos uma autorização legal para que os médicos pudessem atender seus pacientes através das videoconferências. Então, nós autorizamos também na Câmara Federal para que, então, pudesse ter este instituto da telemedicina resguardado para todos nós. Incluímos também no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher um instrumento de implementação dentro da Política Nacional de Segurança Pública. Quando a gente fala de enfrentamento à violência, muitas pessoas acham que nós temos que debater isso dentro da Secretaria Nacional de Defesa da Mulher, e não é verdade. Isso é uma pauta para a segurança pública. Então, a Câmara Federal também tem dado então, a sua contribuição, aprovando esse projeto de lei, garantindo para que o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher seja implementado dentro da política pública de segurança pública, ou seja, é o ministro da Justiça que tem a obrigação de criar as políticas públicas para que elas sejam desenvolvidas em cada município. E também fizemos um projeto de lei, aprovamos na Câmara e agora está no Senado, um programa de combate e prevenção à violência contra a mulher como modalidade de projeto de apoio pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, nós estamos agora garantindo o recurso para que o ministro da Justiça execute essas políticas públicas de segurança na prevenção e na garantia que as nossas mulheres serão resguardadas. Gustavo, nós temos, então, que eu falei para você, do violência, a pandemia, os números têm aumentado de forma assustadoramente, de forma assustadora. Nós estamos, na verdade, tendo reuniões junto ao Ministério da Segurança Pública e do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos para que a gente tenha mais ações efetivas na proteção das nossas mulheres. E notícias boas, né, que a gente também tem que dar. A gente sabe que nós mulheres somos empreendedoras e a gente sabe que 9,3 milhões de mulheres estão à frente das empresas do Brasil. 9,3 milhões de mulheres estão à frente das empresas do Brasil. E o perfil dessas mulheres que estão à frente são mulheres empresárias jovens e que têm uma escolaridade maior que a dos homens. 16% dessas mulheres já têm especialização, mestrado e doutorado. Ou seja, nós mulheres, além de termos vontade, temos também competência, estamos buscando cada vez mais oportunidade de ajudar e de empreender. Entre 49 países no mundo, o Brasil tem a 7ª maior proporção de mulheres entre as empreendedoras iniciais, ou seja, as mulheres entre 16, 17, 18, 19 até 24 anos
que estão participando de algum programa de capacitação para empreender. Então, é mais um dado que demonstra uma das nossas características, além de corajosas, somos mulheres empreendedoras que queremos cooperar, como também na área de espaços de poder. Gustavo, eu fiz então questão aqui de trazer os projetos de lei para que, né, as pessoas entendam e conheçam um pouco mais o trabalho da bancada feminina em Brasília, representando, né, todas nós, não só mulheres, mas principalmente as famílias, na área da economia. Esse ano, vou participar da CCJ, que é a principal comissão do parlamento. Para nós, temos sim uma característica nata, que é sermos sensíveis e querermos ajudar nessas pastas da assistência social, da educação, mas que nós temos também muitas mulheres capacitadas, né? Mulheres matemáticas, mulheres formadas em física, historiadoras, que também contribuem em pastas que, muitas das vezes, nós temos a maioria de participantes homens. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, colocar à disposição para que a gente possa estar dando as mãos, né, e construindo cada vez mais projetos de leis, né, de iniciativa da sociedade civil, sendo representadas por mim como deputada federal eleita, para que a gente tenha a oportunidade de realmente ter políticas públicas que nos protejam e que nos dão a oportunidade de desenvolver, avançar e de realmente vencermos naquilo que nós sonhamos e queremos para o nosso país. Como sempre, pelas posições, pela forma clara como você fala. Eu vou passar a palavra, o Paulo César quer fazer uma pergunta, mas antes disso, só fazer um registro e, na sequência da pergunta do Paulo César, a gente segue para Luísa. A ministra Carmen Lúcia, Grace, pontuou algumas situações aqui, entre elas o que você acaba de falar, que foi esse aumento do feminicídio ao longo da pandemia. Ela, inclusive, citou o número, que foi um aumento de quase 40%, 38% de aumento desse feminicídio ao longo da pandemia. Como é que você enxerga isso? Mas aí eu queria que você falasse e reforçasse essa questão depois que o Paulo César fizesse a sua pergunta. Na verdade, perdão, a fala aqui da Carmen Lúcia não era uma pergunta, era só te colocando o número que foi alcançado aí durante a pandemia, que foram de 38% de aumento. PCO. Tudo bem, Grace? Tudo ótimo, Paulo César. Alegria falar com você. Eu não vi até hoje a vitória, hein? Ouviu? Ô, Grace, está me ouvindo? Convidado. Hein? Está ouvindo, não, tá? Tá, porque está falhando, está oscilando a qualidade da transmissão. Ô, Grace, recentemente, aquele lamentável episódio em São Paulo ganhou as páginas do noticiário sobre assédio sexual de um deputado da Assembleia Legislativa daquele estado a uma colega. A decisão da Comissão de Ética da Assembleia Paulista gerou descontentamento no Brasil inteiro. O que o Poder Legislativo Federal pode e deve fazer para evitar situações como essa e, caso ocorram, sejam punidos exemplarmente? Pois muita gente achava que ele deveria ser cassado e nada aconteceu. O que você acha disso? Olha, realmente foi um fato muito triste. Acho que a gente Está falhando, está travando muito. Está travando muito, Grace. Nós estamos parados aqui, ó. Não está chegando sua fala. Não sei se você está nos escutando, mas a sua fala não está vindo. Nada. Entendeu? Agora travou para valer. Para a gente não ficar parado, eu vou seguir para a Luísa Barreto, e assim que a Grace voltar, a gente faz uma retomada do que ela estava falando.
A Luísa Barreto, ela é uma mulher mais do que exemplar, teve aí uma participação agora na cidade de Belo Horizonte muito intensa, porque ela se posicionou como candidata a prefeita de uma das principais capitais do Brasil, que é Belo Horizonte. A Luísa é graduada em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com pós-graduação em Gestão Estratégica pela Fundação João Pinheiro. É servidora de carreira do governo de Minas, tendo sido responsável pela implantação e acompanhamento de diversos programas e projetos. Foi secretária adjunta de Planejamento, é professora convidada da Fundação Dom Cabral e concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte. Atualmente, tornou-se a primeira mulher a presidir a Emater nos seus 72 anos. Eu queria que você começasse, minha cara Luísa, falando um pouco sobre essa sua última experiência se posicionando como candidata a prefeita de Belo Horizonte. Por ser mulher, você teve algum tipo de situação que você se sentiu de alguma maneira sofrendo preconceito ou alguma atitude que não fosse a correta das pessoas de maneira geral? Bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Em primeiro lugar, parabenizar pela organização desse evento, a você, ao Gustavo, ao Paulo César e a toda a equipe da Viver Brasil. Dar um bom dia a todos que estão nos assistindo, espero que a todos também, tomara que tenha alguns homens ouvindo um pouquinho as mulheres. Dar um bom dia à nossa deputada Grace Elias e parabenizar pela brilhante explanação e principalmente pelo brilhante trabalho que vem fazendo na Câmara Federal. Gustavo, a Grace falou muito bem que as mulheres, para se candidatarem, elas precisam de muita coragem. Eu diria que, além de coragem, as mulheres precisam, muitas vezes, de o dobro da determinação. Afinal de contas, quando a gente está falando da política, o envolvimento político, muitas vezes, ele nasce da movimentação que a mulher ou que a pessoa faz, em torno da sua comunidade, de pautas que são importantes. E, para a mulher ingressar na política, é mais difícil, porque, para além de ter todos os seus trabalhos, e a verdade é que a mulher ainda é mais demandada em casa, a mulher ainda é mais demandada em relação a seus filhos, a mulher vem ocupando, felizmente, o seu espaço cada vez maior no mercado de trabalho, e muitas vezes, para poder se dedicar a atividades políticas, ela precisa ter um gás extra para poder dar conta disso tudo e, ainda assim, poder participar da vida na comunidade, poder participar das discussões que são tão importantes. Eu fui candidata agora à Prefeitura de Belo Horizonte, éramos, nesse pleito, 2 mulheres candidatas, na verdade 3, me desculpa, 3 mulheres candidatas, e Belo Horizonte, em 112 anos de história, 122 anos de história, nunca teve uma mulher prefeita, o que entendo uma pena. Eu falo que é uma pena a não participação de mulheres na política, muito mais do que por uma questão feminina, muito mais do que uma vontade ou necessidade só das mulheres de estarem no ambiente político. A participação da mulher na política é importante para a sociedade como um todo. Os homens deveriam tomar mais essa pauta como deles também, até porque eu acredito realmente que a política é bem feita quando ela ouve a todos, quando ela, de fato, é representativa das vontades da sociedade, das compreensões da sociedade. Nossa sociedade é múltipla. Não adianta eu querer pensar uma política feita só porque é igual a mim. A discussão ela só vai ser profícua, só vai ser verdadeira quando ela incorpora todos os pontos de vista, ou a maior parte dos pontos de vista, sobre determinadas questões. E a mulher ela é igual ao homem, sim, em termos de capacidade de trabalho, mas é muito diferente do homem em uma série de questões, da forma como ela lida com os problemas, da visão que ela tem sobre determinadas questões. E é importante a gente ter essa visão das mulheres em políticas relativas à mulher especificamente, mas também discussões gerais sobre transporte, sobre segurança, sobre educação, sobre saúde. Acho fundamental que a mulher possa cada vez mais opinar e ser participante dessas arenas de discussão. Eu, como candidata mulher aqui à Prefeitura de Belo Horizonte, eu enfrentei algumas dificuldades. Primeiro, porque a gente está dentro de um momento que é difícil para todos, esse momento de pandemia, mas eu sou mãe de 2 filhos, minha mais nova acabou de completar 3 anos, o mais velho tem 4, e vocês imaginam o que é fazer uma campanha com 2 crianças em casa, sem escola, ter que dar conta de todas as atividades de campanha e depois ainda dar toda a atenção a 2 filhos que
ficaram o dia todo ansiosos e já estão ansiosos com esse momento tão difícil. Então, a gente tem essas dificuldades que começam em casa e vai percebendo dificuldades em outros ambientes também. Muitas vezes as pessoas querem que você participe, mas entendem que a mulher não precisa ser parte da tomada de decisão como deveria. Muitas vezes as arenas de discussão são limitadas aos homens, ou os homens são mais frequentes, mais convidados, têm mais espaço. Infelizmente, isso a gente ainda percebe. E eu vivi algumas situações como essas durante a campanha, mas, felizmente, elas não foram maioria. Eu encontrei um ambiente aqui de discussão muito aberto à participação feminina, muito aberto à discussão, mas que eu sei que não é realidade da política como um todo. A participação da mulher na política ela é defendida por muita gente na teoria, na prática, nem tanto. E a gente percebe isso com algumas práticas, como, por exemplo, as candidaturas laranja. E isso coloca até uma luz sobre uma questão muito complexa, se essa participação deve se vir por cotas ou não. Eu entendo que mais importante do que tudo, mais importante do que a gente colocar cotas para garantir que as mulheres participem, é a gente criar condições efetivas para a participação feminina na discussão política. A gente ter mulheres colocadas em uma disputa só para cumprir uma cota é prejudicial à política, é prejudicial à participação feminina e coloca muitas dúvidas, muitas vezes, sobre candidatas que são legítimas, que querem fazer a mudança no mundo e que as pessoas encaram como alguém que está ali só cumprindo uma cota partidária. Embora as cotas tenham, sim, garantido uma ampliação de participação, como bem colocou a Grace, felizmente temos hoje, finalmente, 77 deputados na Câmara Federal, como temos aqui na Câmara Municipal em Belo Horizonte, um recorde de vereadoras mulheres. Mas a gente precisa de garantir condições, repartindo melhor as tarefas de casa. Os homens precisam, sim, dar mais espaço para que as suas esposas possam ter discussões da comunidade, participem mais ativamente das discussões políticas, porque é dessa maneira que a gente vai garantir que essa participação seja cada vez mais efetiva. E as mulheres têm muita vontade de participar da política, muita vontade de ocupar cargos de direção, e a gente vê que, quando elas ocupam esses espaços, o resultado costuma ser muito satisfatório. As mulheres, de fato, são, além de muito corajosas, como bem colocou a Grace, são muito determinadas. As mulheres elas têm uma capacidade que poucos homens têm de fazer 200 coisas ao mesmo tempo, e, com isso, elas conseguem captar as percepções das pessoas, trazer um pouco mais de sensibilidade à atividade política, conseguem gerir com outro olhar, e a gente percebe realmente que dar esse espaço às mulheres, e um espaço que é delas, de direito, é algo que é muito bom para a sociedade, deve ser uma busca de todos, e eu espero que cada vez mais a gente tenha homens defendendo a participação das mulheres da política, por perceberem o bem que isso vai fazer para a nossa sociedade como um todo. Luiz, eu acho que a mulher tem que estar em todos os cantos. A mulher é a mãe, a mulher é a criadora da vida, a gestora que dá ali 9 meses de auxílio a quem quer chegar nesse mundo. Eu entendo que minha mãe é a parte pilar da minha vida, como todas as outras mães são pilar da humanidade. Eu acho que esse avanço nas questões sociais, nas questões institucionais, nas questões de participação são fundamentais de fato. Eu queria saber se a Grace está aí, se ela está nos escutando ou não. Na cara, Grace, você está aí? Sim, estou. Ok, então bem-vinda de volta. Me desculpe, a internet falhou, caiu a ligação. Volta. E eu volto aí em você para que você responda a pergunta que o Paulo César te fez e você estava fazendo a resposta dela, sobre a questão do assédio na Assembleia de São Paulo. Isso. A gente sabe que, infelizmente, os parlamentares têm as suas prerrogativas do artigo 53, que foi tão debatida nas últimas semanas com o caso do Daniel, mas que a gente realmente não pode... A gente não pode cercear essa discussão, principalmente interna, tendo em vista que as mulheres têm participado da política e nós precisamos ter os nossos direitos garantidos. Essa questão
do assédio que foi cometido pelo deputado de São Paulo e votado dentro do Conselho, onde muitos achavam que ele deveria perder o cargo ou não perder o cargo, conforme foi falado pelo Paulo César, essa questão do Conselho ela é muito delicada, né? Na Câmara Federal mesmo, a gente teve infelizmente, no ano de 2020, nós não tivemos essa comissão instalada, né, tendo em vista que ela tem uma prerrogativa das pessoas estarem presentes, e devido à pandemia, a gente não teve a instalação dela, o ex-presidente Rodrigo Maia cerceou esse debate, a gente, infelizmente, perdeu a oportunidade de colocar alguns limites que são necessários, mesmo dentro, né, existindo essas prerrogativas constitucionais. A gente sabe que até mesmo, né, as cláusulas pétreas, os direitos constitucionais que nos são dados a todo cidadão e não só aos parlamentares, a gente sabe que tudo tem limite, e a gente vê que está havendo um excesso dentro dessas, né, que estão sendo utilizadas das prerrogativas para que eles possam ultrapassar esses limites que são esperados, principalmente de todos os parlamentares, de homens e mulheres que representam a nossa sociedade. Então, Paulo César, foi muito bem colocada a sua pergunta para o que a bancada feminina, né, pode fazer, o que a Câmara Federal pode fazer, tendo em vista que o nosso principal função é legislar, e a gente vai ter agora, e eu acho que vai ser um momento oportuno, que é a instalação da comissão, para que a gente possa discutir o artigo 53 e desmembrá-lo um pouco mais, de forma mais clara e mais transparente, para que tanto os parlamentares como os cidadãos e os próprios outros poderes possam também entender as suas funções, e eu acho que ela vai ser oportuna para que a gente possa discutir e colocar situações como essa, que infelizmente têm sido corriqueiras, não só no parlamento, mas também na nossa sociedade, devido a essa questão cultural que a gente tem de ações machistas, que infelizmente estão intrínsecas na nossa cultura brasileira. Pelo que você coloca aí, Grace, o que está acontecendo agora, pela sua explanação inicial e acompanhando as falas que foram colocadas aqui, desde a ministra Carmen Lúcia, a cada uma das outras, pelo que eu entendo, o que acontece agora, a partir da fala que você coloca aí, esse tanto de novas ações que estão sendo feitas, eu entendo que o ambiente da própria a atuação da mulher, a própria defesa da mulher em relação à sociedade está avançando. E eu acredito que esse avanço certamente vem de maneira mais acelerada e mais qualificada a partir do momento que a gente tem representações femininas que sentem e sabem quais são as dores. Porque por mais que eu queira fazer algo pela mulher, por mais que eu observe, eu não tenho a capacidade de me colocar genuinamente na verdade daquela mulher que está sofrendo, seja o feminicídio, seja a agressão, seja o que for. Então, eu acredito que, pelo que você coloca, o nosso cenário atual, por mais que seja de muita luta ainda, são de transformações positivas em relação à presença e à participação da mulher em todos os aspectos. Eu acredito que essa sua ação, essa sua fala aí tão, vamos falar, mostrando um entendimento tão claro em relação ao que se passa, vai acelerar essas transformações que a gente tem que fazer. Conforme eu te disse na última ligação, na nossa última conversa, eu acho que a gente tem aí a obrigação como sociedade de refinar ainda mais essa participação da mulher nesses próximos anos. Na hora que eu disse 2021 a 2031, é por uma razão bem simples. A gente passa por um momento muito maluco em relação às nossas vidas, que agora a gente ainda está vivendo a pandemia desde março de 2020, com isolamento, com fechamento, com tantas restrições, e a gente, teoricamente, começa o 2021 e chega em 2021 com a expectativa de que o 2021 seja melhor e o 22 em diante ainda melhor. Entendo eu que, por mais que não haja muita celebração nesse Dia Internacional da Mulher, há muitos avanços, há muitas conquistas. Eu queria que você encerrasse aí como é que você enxerga
esses próximos 10 anos? Como é que você enxerga, se você estiver exclusivamente como deputada, como é que você enxerga as suas principais missões? Eu sei que nós podemos ter várias surpresas, a Grace, eu não tenho a menor dúvida que ela vai alçar voos muito mais importantes para o nosso Estado e para o nosso Brasil, mas eu queria que você encerrasse, então, essa sua participação falando como é que você enxerga as principais transformações ocorrendo nesses próximos 10 anos. Gustavo, eu quero só ressaltar, a bancada feminina na Câmara Federal, ela já existe há algum tempo, mas com a eleição do senador Rodrigo Pacheco, a gente teve um fato que é muito importante, hein, e acho que é interessante a gente dar publicidade, né, neste evento, que é a criação da bancada feminina no Senado Federal. Nós não tínhamos até hoje a bancada feminina constituída de forma legal e expressa e pública, e o senador Rodrigo Pacheco, esse mineiro, esse homem público que está tendo a oportunidade de dar a Minas Gerais um protagonismo novamente na política brasileira, ele realizou, então, na última semana, a primeira reunião com a bancada do Senado Federal. E só para você entender a importância da criação dessa bancada, é que a bancada da Câmara Federal, nessas 77 mulheres, a gente consegue ter ações importantes, como trancar uma pauta, porque é a maior bancada da Câmara, 77 mulheres unidas, defendendo um propósito para o bem do país. No ano de 2019 e 2020, que foram os 2 anos do meu primeiro mandato, nós conseguimos aprovar 50 projetos de leis nos 2 anos, que são projetos na defesa da família, da mulher, da proteção no enfrentamento à violência doméstica, na proteção dos filhos órfãos, na participação da mulher nos espaços de poder, ou seja, são projetos de lei que são de suma importância para a nossa sociedade. E isso tudo foi possível porque 77 mulheres se uniram em prol de um objetivo comum. E a gente tem falado muito da questão da sonoridade, né? Que nós precisamos entender a importância de nós mulheres estarmos unidas e deixarmos para trás todos os preconceitos e paradigmas que nós tínhamos anteriormente, que falava as mulheres elas eram muito... Antes de nós conhecermos uma outra, a gente, às vezes, olhava o cabelo, olhava a roupa, olhava a forma física. E de muitos anos, né, de 5 anos, 10 anos, a gente já tem mudado essa mentalidade e tentado entender que nós, mulheres, né, não podemos mais viver de rótulos. Nós precisamos entender que atrás de toda mulher tem mulheres competentes, com qualidades e, é claro, com pontos de melhorias também. E quando a gente se une, com certeza quem ganha é a sociedade. Eu vejo que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma oportunidade de ter mais mulheres à frente dos espaços de poder da nossa sociedade, não só na política, mas à frente de entidades, federações, confederações, empresas. E, com certeza, essas mulheres vão estar dando a oportunidade de ajudar os homens, né, estando ao lado deles, dando a oportunidade para o nosso país para a gente ter dias melhores. Eu acredito muito que nós, mulheres, ao lado dos homens, podemos contribuir em todos os setores da nossa sociedade, não só na política. E o que nós precisamos é, primeiro, acreditar em nós mesmas. E eu creio que nós estamos vivendo uma fase onde as mulheres já entenderam isso e elas estão realmente quebrando paradigmas, quebrando barreiras, as visíveis e as invisíveis, para que a gente realmente consiga chegar no nosso objetivo principal, que é cooperar, que é ajudar, que é deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Obrigado, Grace. Vou passar a palavra agora para o Paulo César para que ele faça a última pergunta à Luísa Barreto, e aí a gente segue para a síntese e a finalização desta primeira manhã de 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Ô, Luísa, a nossa jornalista Sueli Cota faz uma observação. Você está num ambiente muito masculino, que é a presidência da Emater. E como é que você está conseguindo agir nesse meio tão masculino em que a mulher talvez você seja a única? Obrigada pela pergunta, Paulo César. Realmente é um ambiente bastante masculino,
A prova disso que em 72 anos de empresa, eu sou a primeira mulher, assumi há pouco mais de 2 meses, primeira mulher presidente. Então, a gente percebe, né, um ambiente... Quando eu cheguei, percebi, é claro, algumas desconfianças, algum pé atrás, embora tenha sido extremamente bem recebida. Eu encaro ser a primeira presidente de uma instituição com mais de 70 anos, uma instituição muito reconhecida em Minas, com uma responsabilidade enorme. Porque quando você é a primeira mulher a presidir algum lugar, ou para dirigir, a coordenar, ou a representar alguma instituição, a gente sabe que se você não for bem sucedida nesse cargo, se não conseguir fazer as entregas, alguém pode olhar e falar, tá vendo? Não podia ter sido uma mulher. Então, eu encaro isso como uma responsabilidade enorme e sei que eu tenho que entregar possivelmente o dobro dos resultados dos meus antecessores para mostrar e provar que as mulheres, em qualquer ambiente, elas têm muito a contribuir, elas são capazes de fazer enormes transformações para o bem. Então, eu sei que não é um ambiente feminino, mas as mulheres no agronegócio como um todo também têm cada vez mais ocupado os seus espaços. Só para dar um exemplo aqui, em 2013, a gente tinha cerca de 10% de mulheres só ocupando cargos gerenciais em propriedades rurais. 4 anos depois, em 2017, já eram 30%. A gente não tem o dado mais atualizado, mas acredito que agora, outros 4 anos, em 2021, já tenhamos quase metade dos cargos gerenciais no setor agropecuário ocupados por mulheres. Então, é um ambiente que, aos poucos, vai se tornando mais feminino, mas fui muito bem recebida, tenho sido bem recebida, mas estou muito ciente da minha responsabilidade. Pretendo entregar muito para mostrar que a mulher, quando ela chega nesses ambientes, ela faz a diferença. Gustavo, e é importante ressaltar que nós temos a ministra da Agricultura, mulher, a secretária de Estado também da Agricultura, uma mulher, e no nosso estado, a presidente da Emater, uma instituição tão reconhecida também, uma mulher. Parabéns, Luísa, eu tenho certeza que vão ser dias, né, com certeza, muito produtivos. Que Deus te abençoe, viu? E já que vocês duas mencionaram isso, vou fazer um registro aqui que talvez seja, eu não sei, eu não estou 100% seguro, mas acredito eu que seja um dos maiores volumes e exemplos dessa ascensão no Brasil. A Câmara Municipal de Belo Horizonte tem, se não me engano, 44 vereadores, e nesta eleição agora nós chegamos a 11 vereadoras mulheres. Então, é um terço, é um quarto, né? Um terço. 44. Gustavo. Nós temos 11 vereadoras mulheres na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu acho que isso deve ser um dos únicos casos com este volume de mulheres no Brasil. Aqui, ó, de acordo com as eleições de 2018, o número de mulheres eleitas em 2018 cresce 52,6% em relação à eleição de 2014. Ao todo, 290 candidatas foram escolhidas em outubro do ano passado, representando 16,20% do total de eleitos. Ou seja, nós tivemos um crescimento na política, 52% de mulheres ocupando os cargos, né, no nosso país, e 16% do total de representantes também foram mulheres. Então, ou seja, realmente nós estamos no caminho certo, nós temos muito a celebrar, mas temos ainda muito a conquistar também. Exatamente. Queria, então, agradecer a Luísa Barreto pela presença aqui conosco, a minha cara Grace Elias pela presença novamente aqui no nosso Conexão, primeira edição do Conexão Empresarial Mensal, que a gente está fazendo com o objetivo e aproveitando esse momento para homenagear e entender a atividade das mulheres de maneira geral. Então, muito obrigado